Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante, da Igreja Evangélica Congregacional de Belfor Roxo, e eu quero, nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023, estar meditando com vocês um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o versículo 29, que nos diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse texto está contando a história de quando os apóstolos haviam sido presos a mandado do sumo sacerdote, juntamente com os saduceus, porque Jesus estava pregando sobre Jesus, anunciando Jesus que havia sido levado à morte pelos sumos sacerdotes e havia ressuscitado no terceiro dia, e os saduceus não criam na ressurreição. Daí eles se uniram aos sumos sacerdotes para prenderem os apóstolos e assim designarem o que haveria de acontecer com eles. Durante essa noite, um anjo aparece a eles na prisão e os liberta da prisão e ordena que eles continuem a falar, sobre Jesus, apresentando Jesus ao povo. E no dia seguinte, quando eles vão à prisão para pegar os apóstolos, a prisão está trancada, mas está vazia. E chega alguém anunciando: olha, eles estão lá na praça, estão lá fora anunciando, pregando novamente. E eles então vão lá e novamente pegam os apóstolos e levam agora com calma, sem violência, devido aos acontecimentos e também com medo do que a multidão poderia fazer com eles, multidão que está ouvindo os ensinos deles. E quando eles chegam lá diante do sumo sacerdote, eles têm uma reação. Versículo 28 fala assim, os sumos sacerdotes, falando com eles: expressamente vos ordenamos que não ensineis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. E aí é o texto que nós lemos aqui, quando eles respondem, os apóstolos respondem a partir de Pedro. Pedro toma a palavra e fala: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E esses apóstolos, não é feito nada com eles. E eles saem daí e continuam anunciando a Jesus. Esse mesmo Pedro que antes havia negado Jesus com medo, quando Jesus foi preso, com medo, agora ele está diante das autoridades judaicas, ele não tem mais medo. E ele determina a eles: eu não vou obedecer a homens, eu vou obedecer a Deus. E assim eles continuam pregando, anunciando Jesus. E eu quero fazer, diante desse texto que nós lemos, uma pergunta a vocês que nos assistem: a quem nós temos obedecido? A quem você tem obedecido? Aos homens ou a Deus? A quem você tem priorizado a sua vida? Aquilo que os homens determinam a você fazer, ou aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, a Bíblia nos direciona a fazermos? Eu quero que você saiba, que você tenha a certeza de que, se não estivermos na vontade do Senhor, nós não somos servos do Senhor. O servo faz o que o seu Senhor lhe determina. E a palavra do Senhor para nós é estarmos com Ele, vivendo a palavra, os mandamentos do Senhor, não obedecendo aos homens, não obedecendo aos nossos anseios carnais, aos nossos desejos, do velho homem, da natureza pecaminosa que tínhamos quando antes de aceitarmos a Jesus como o Senhor da nossa vida. Então pense sobre isso. Hoje, se Jesus volta hoje, se Jesus te chama hoje, qual o argumento que você vai ter diante dele? O que você vai falar? Que você tem obedecido a ele? Ou você tem obedecido ao que o homem, ao que o Estado, ao que lhe é determinado fazer? Acima de tudo, esteja obedecendo ao que o Senhor, ao que a Bíblia
nos fala, nos ensina. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos faça refletir sobre a nossa decisão. Pedro e os apóstolos aqui decidiram. Obedecer a Deus estava acima de tudo e de todos. Que assim também seja a nossa decisão. Que o Senhor nos conceda uma semana de paz, de alegria e de vitória. Amém.